Você se considera uma pessoa que tem uma boa inteligência emocional e que consegue colocar isso em prática nas suas relações sociais? A inteligência emocional é uma temática altamente discutida, estudada e também necessária no nosso dia a dia. Afinal, nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções de uma forma inteligente, compreendendo que nós também interagimos com outras pessoas que também têm as suas emoções, um universo dentro de si. Então, quando nós levamos essa inteligência emocional para as nossas relações sociais, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Mas vamos lá, um passo de cada vez. O que é essa inteligência emocional? É uma capacidade que a gente tem de perceber, de nomear as nossas emoções, de perceber os nossos estados internos, de comunicar isso de forma assertiva para outras pessoas, nas interações, da gente aprender a se relacionar reconhecendo a outra pessoa, reconhecendo as emoções dela, aprendendo a se colocar no lugar dessa pessoa. Enfim, tem mais um universo. Mas basicamente a inteligência emocional aplicada às nossas interações sociais é a nossa capacidade de ser humano, de agir de forma inteligente, reconhecendo todo esse leque de emoções que fazem parte da nossa vida, da nossa experiência humana. E mais do que isso, a gente conseguir, reconhecendo todas essas emoções, ter a capacidade de autocontrole, ou seja, de sentir as emoções, mas de se permitir não ser governado por essas emoções, porque nem sempre vai fazer sentido a gente agir baseado na raiva, a gente agir baseado na tristeza, mas reconhecer esses estados internos e mesmo assim agir de acordo com aquilo que é importante para nós, certo? Então tem dois aspectos que eu gostaria de trazer para essa reflexão de hoje. Mas antes disso, eu quero te convidar a estar presente e atento aqui agora. Então respira fundo comigo. Solta o ar bem devagar. E se em algum momento a tua atenção devagar, traz ela de volta para esse vídeo. E no final a gente vai ter uma prática meditativa muito boa. Voltando, dois aspectos muito importantes relacionados à inteligência emocional que a gente precisa ter em mente nas nossas interações. O primeiro, autoconsciência. A capacidade da gente se perceber, a capacidade da gente se ver, de dar nome para aquilo que a gente está sentindo, experienciando naquele momento, de olhar e perceber o nosso universo interno, seja a gente estando a gente numa interação, estando a gente sozinhos, esse universo ele segue acontecendo, mas ele é muito mais estimulado, provocado, quando a gente está numa interação social, quando a gente está interagindo com outras pessoas, e ali vem à tona emoções, memórias, lembranças, impulsos, desejos, e a gente muitas vezes, se agir baseado nesses impulsos e desejos, a gente vai chutar o balde depois, ter que correr para ir lá buscar ele. O que eu quero te dizer com isso? Que a autoconsciência é a capacidade que a gente tem de se perceber. Então, se eu consigo me perceber, me sentir, se eu consigo dar nome para aquilo que eu estou sentindo, antes de ter uma reação pautada nesse sentimento, nessa emoção, eu consigo me controlar, eu consigo me perceber para adequar a minha forma de agir perante as outras pessoas. E eu vou dar um exemplo. Agora, enquanto eu gravo esse vídeo para vocês, eu sinto um pouquinho de insegurança, eu penso, tenho alguns pensamentos sobre, será que eu vou me lembrar de tudo que eu tenho que falar? Será que eu vou falar exatamente aquilo que eu acho que é o mais importante? Então, isso é autoconsciência, é eu me perceber, eu fazer uma leitura de mim mesmo, para que, ao invés de eu perceber esse nervosismo, esses pensamentos, e começar a travar, gaguejar, meu Deus, não era isso, me esqueci, vou cancelar esse vídeo, eu perceba, eu acolha, e mesmo assim eu siga aqui comunicando aquilo que eu acredito que é importante, que vocês tomem conhecimento. Então vamos lá mais uma vez? Inspira, te percebe, te sente e solta o ar. E aí vejam a importância da respiração para esse exercício de autoconsciência. Se eu sequer percebo a minha respiração, como é que eu vou perceber tudo que eu estou sentindo? As coisas que eu estou pensando,
os impulsos que meu corpo tem de reagir aos estímulos do ambiente. Eu não consigo. Então esse é o primeiro passo. Respira fundo e olha para dentro de ti, para aquilo que está acontecendo no teu interior naquele momento. Pensamentos, sentimentos, sensações, impulsos, desejos, tentando dar nome para tudo isso. E ao mesmo tempo, como a gente não vive só, a gente não interage sozinho nesse universo, a gente também precisa desenvolver consciência sobre as outras pessoas, sobre o que possivelmente elas possam estar pensando, sentindo, querendo ou precisando com a postura corporal delas, com as palavras que elas estão utilizando ou com a ausência das palavras também. Então, ao mesmo tempo que eu preciso me perceber e fazer essa leitura, eu também preciso projetar minha atenção para outra pessoa, sair um pouquinho da minha perspectiva de só o que eu estou pensando, o que eu estou querendo, o que eu estou sentindo, e eu passar a ler aquela pessoa. E sim, muitas vezes a gente vai precisar fazer isso enquanto a gente está conversando, interagindo e, quem sabe, às vezes até mesmo discutindo. Mas esse é o divisor de águas, para que a gente possa ter uma comunicação mais assertiva, para que a gente possa ter uma comunicação mais respeitosa, atitudes mais empáticas, que é se colocar na perspectiva lá da outra pessoa, tomar consciência sobre ela, pensando, projetando a partir daquilo que tu conhece dessa pessoa. O que será que ela está sentindo? O que será que ela está pensando? Olhar com atenção, sem julgamento, os gestos corporais, o que essa pessoa está falando, ou se ela está em silêncio, se ela está retraída, se ela está olhando para os lados. Tudo isso é uma tomada de perspectiva sobre o outro e que a gente precisa aprender a ponderar. Se eu percebo, se eu gero consciência sobre outra pessoa e percebo que ela não fala nada, que ela está quieta, que ela está cabisbaixa, eu posso, partindo do pressuposto de que eu já estive assim muitas vezes, eu posso perguntar: fulano, tá tudo bem? Tá sentindo alguma coisa? Tu precisa de ajuda? Porque eu me coloco no lugar dessa pessoa, eu tomo consciência sobre ela e eu dou uma oportunidade para que ela me comunique aquilo que ela está pensando. Ao mesmo tempo, se essa pessoa está gritando, está exasperada, está tensa, está rígida, eu posso olhar para ela e dizer: meu querido, né, minha irmã, meu amigo, respira fundo, tá tudo bem contigo? O que tu tá sentindo? Porque aí eu dou uma oportunidade para que a outra pessoa também se perceba e pense, pondere, se faz sentido ela seguir agindo naquele padrão. Então esse exercício de tomada de consciência ele é primordial para que a gente saia de um piloto automático e passe a agir de uma forma mais consciente, alinhado com aquilo que é importante para nós. Então, quero convidar vocês para um exercício bem breve, bem objetivo e bem dinâmico. Não precisa fechar os teus olhos se tu não quiser. Se tu quiser, fecha os teus olhos, vai respirando profundamente. E eu te convido, ao respirar fundo, a perceber o que acontece dentro de ti enquanto tu assiste esse vídeo, enquanto tu ouve essas palavras. Quais pensamentos vêm à tona? Quais sentimentos ou sensações permeiam essa experiência? Quais vontades, impulsos ou desejos brotam de dentro de ti? E mais do que isso, permite olhar com atenção e com presença, perceber, sentir, e então decidir o que faz sentido para ti fazer neste momento, com tudo isso que tu pensa e sente, de forma consciente e intencional. Inspira fundo. E se tu fechou os olhos, aos pouquinhos vai abrindo, sem pressa. Esse é um pequeno exercício de autoconsciência que vocês podem fazer na sua rotina. Respirar fundo, se perceber,
fechar os olhos, principalmente se estiver sozinho. Ah, mas como é que eu faço isso quando eu estiver conversando, interagindo com outra pessoa? Tu não precisa fechar os olhos. A prática meditativa, a respiração profunda, ela precisa, pode e deve acontecer principalmente de uma forma funcional no teu dia a dia. Então, enquanto tu tá aqui, conversando com outra pessoa, tu vai respirar fundo, tu vai dar aquele tempo de parar de ficar pensando, analisando, julgando, muitas vezes já pensando o que tu vai responder depois para outra pessoa. Tu vai te sentir, vai te perceber, tu vai sentir, vai perceber outra pessoa. E então, tu vai tomar tua decisão. Então, tu vai comunicar o que tu precisa, o que é necessário, o que tu acha que é importante, mas de forma consciente, sabendo o que te move. Muitas vezes tu só comunica, tu nem sabe por que tu tá falando aquilo ali, tu só despejou, porque tu não percebeu o que estava acontecendo dentro de ti. E tu simplesmente quis te livrar daquilo, sem consciência. Percebe, sente e, se fizer sentido, comunica para essa outra pessoa. Então, esses são os dois aspectos sobre inteligência emocional que eu quis trazer hoje para vocês. Então, lembrando, tomar consciência sobre o outro é um segundo passo. Tomar consciência sobre si é o primeiro passo e o mais importante. Ele vai te abrir muitas portas para tu aprender a te perceber, a te ler, a te acolher, para então tu aprender a fazer isso com a outra pessoa. Lembrando, a respiração é o teu ponto de equilíbrio, é o que vai te ajudar a colocar esse exercício em prática. Então, saudações, que tu possas permanecer em paz e até a próxima.